Graça e paz, queridos. Hoje a nossa aula da escola dominical será virtual, né? Será via YouTube, Facebook. Vamos estar usando os recursos que temos para fazer com que a palavra de Deus chegue até você. Confesso a você que meu coração de pastor tem uma preocupação muito grande com relação ao alimento das ovelhas. Então, por isso a gente faz esse esforço, para poder realizar esse estudo, para poder abrir a palavra, para poder ministrar até você. E eu gostaria que você valorizasse isso, aproveitasse o máximo que você pudesse esse recurso que nós estamos agora disponibilizando. Quero também dirigir uma palavra especial aos pais das nossas crianças. Quero desafiar você, pai, você, mãe, a sentar com a sua criança, com seu filho, com a sua filha, e a estudar a lição com ela. Não deixe seu filho, sua filha, sem o estudo da lição. Viu? Isso é muito importante. Tá bom? Pois bem, este ano, nossa igreja tem trabalhado o seguinte tema: tempo de aprofundar raízes e de frutificação. Baseado no texto de 2 Reis 19:30, e nós temos usado a tradução brasileira como parâmetro, que diz: o resto que escapar da casa de Judá tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Eu creio que o desejo do nosso Deus é que o seu povo seja um povo bem enraizado, tenha raízes profundas, mesmo no tempo da escassez de chuvas, as raízes sejam tão profundas que consigam tirar o alimento. E, como consequência disso, mesmo no tempo da escassez, esse servo, essa serva vai frutificar. Olha para a sua vida e pense: você tem sido um cristão frutífero? Como tem sido a sua caminhada cristã nos últimos tempos? Eu, como pastor, tenho estado muito preocupado com a caminhada da igreja, a nossa igreja local, mas eu observo que um fenômeno também acontece nas igrejas de um modo geral, na nossa denominação, fora da nossa denominação, em todo o país. Há hoje uma necessidade de uma revitalização das nossas igrejas. E devido a essa observação, o tema do ano, nós adotamos uma revista para a escola dominical, cujo tema é revitalização. Algumas classes já irão para a terceira aula. Outras ainda vão estudar a segunda. Há um descompasso entre as classes. Portanto, nessa manhã, eu vou fazer um resumo da primeira lição e vou abordar a segunda lição junto com vocês. Bíblia na mão, revista na mão e vamos estudar. Veja bem, o que é revitalização? Quando nós falamos esta palavra, revitalização, há alguma imagem, alguma figura que vem à sua mente? Reflita aí. Algumas imagens vêm à minha mente. Por exemplo, eu gosto de plantas. E ocasionalmente eu preciso pegar algumas plantas e replantá-las. Trocar a terra, adubar a terra, trocar o vaso. E às vezes aquela planta que estava esmirrada, ela vai tomar
for fôlego, ela vai ficar bonita. Então, ela foi revitalizada. Uma outra imagem que me vem à mente, quando penso na palavra revitalização, é de uma ambulância socorrendo alguém na rua, uma pessoa na rua. A pessoa está caída, a pessoa está desacordada, a pessoa está ali muitas vezes quase morrendo, e ela é introduzida na ambulância, é colocado um aparelho para facilitar a respiração, né? Vão verificar os sinais vitais. Em muitos casos há necessidade de um choque. O que está tentando fazer? Revitalizar aquela pessoa. Aquela pessoa facilmente morreria, mas ela recebe esse tratamento emergencial para que ela possa ser revitalizada. Então são duas imagens que vêm à minha mente quando penso em revitalização. A palavra revitalização, ela não aparece na Bíblia, não aparece. Mas existem outros termos que são interessantes. E eu gostaria de pensar sobre esses termos que são bíblicos. O primeiro deles seria renovação. O salmista, no Salmo 51, verso 10, Davi, ele faz a seguinte oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele havia pecado, ele está confessando o seu pecado, ele reconhece que o seu coração está longe daquilo que o Senhor gostaria para ele, e ele está pedindo a Deus o quê? Uma renovação interior. Então, a primeira palavra que nós poderíamos destacar na Bíblia seria renovação. A segunda palavra que nós poderíamos destacar é despertamento. O profeta Isaías, lá no capítulo 62, no verso 1, ele diz assim: desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. É uma palavra de ânimo, é uma palavra onde existe uma promessa. E o profeta está trazendo assim um despertamento. Era como se a cidade estivesse adormecida, sonolenta, e havia necessidade de um despertamento. Então, a primeira palavra, bíblica é renovação, a segunda é despertamento, a terceira é revigoramento. Você se sente revigorado. No livro do profeta Oséias, no capítulo 6, verso 2, diz assim: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então observem aí, revigorar, dar forças novas. Ok? Muito bem. Então, são 3 termos que a palavra de Deus usa para revitalização, renovação, despertamento, revigoramento. Agora, qual seria o caminho para a revitalização? A nossa lição aponta 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aquele versículo conhecido do povo de Deus, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja bem, esse texto, ele faz parte da inauguração do Templo de Salomão, um dia de festa. A glória de Deus havia enchido o templo. E aí o Senhor chega e fala, olha, se eu porventura cerrar os céus, de modo a não haver chuva, se eu enviar a peste, a enfermidade, e aí ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Qual é o caminho da revitalização? Qual é o caminho do despertamento? Qual é o caminho do avivamento espiritual? Este verso, ele vai mostrar para nós isso. Primeiro, vai mostrar para nós o alvo, o objeto da revitalização. Qual seria? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Qual é o alvo? Quem é que é revitalizado? É aquela pessoa que já possui vida. É alguém que já foi alcançado pela graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas abandonou o primeiro amor, se esfriou. Então, se o meu povo já tem a marca do Senhor, já tem a marca do Espírito Santo, já foi selado por Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, quais são as condições? A lição destaca, a primeira delas, a oração. Você quer ser revitalizado? Você precisa orar. Você precisa buscar a presença de Deus. A oração é o meio pelo qual nós manifestamos diante de Deus o nosso desejo pela restauração. Você precisa orar. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldades para orar. Às vezes começam a orar e o pensamento começa a vaguear, né? Muitas coisas atrapalham. Olha, separe um tempo para você orar. Desliga o celular, é o seu tempo com Deus. Derrame a sua alma ali. Se você não consegue ficar num ambiente parado, fechado, você pode fazer uma caminhada. Eu, às vezes, faço minhas caminhadas de oração. Consigo concatenar muito bem os meus pensamentos. É a minha experiência. A sua experiência pode ser diferente. Mas é muito importante que você ore. Ore. Alguém já disse que a oração está para a vida cristã o que a respiração está para a nossa existência. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Você já experimentou? Nós podemos ficar alguns dias sem comer, talvez um dia sem beber água, mas para aquela pessoa que tem um bom fôlego, tem um bom preparo físico, talvez 1 minuto e meio. Então veja, a oração, ela é fundamental para a nossa caminhada na fé. Viu? Então, procure se disciplinar. Um dos grandes problemas dos crentes é a falta de disciplina. Você lembra quando você era criança? Você não tinha disciplinas. A sua mãe sempre precisava, o seu responsável precisava chegar para você e dizer: vai escovar os dentes, você já tomou o banho. Você não tinha aquela disciplina. Mas uma vez que você criou a disciplina, a sua mãe não precisava mais falar para você. Então hoje você precisa desenvolver mecanismos que criem em você, né, esse hábito salutar, essa necessidade de orar ao Senhor.
Você já viu que muitas vezes, quando nós começamos a fazer exercícios físicos, se ficamos um dia, 2 dias, parece que há algo estranho no nosso corpo. Você criou a disciplina. E o que você precisa fazer é criar a disciplina. A segunda condição que o texto coloca para nós, além da oração, é buscar a face de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. Aqui a ideia é de algo mais intenso. Você tem fome de Deus, você tem sede de Deus. Certa ocasião, eu tive o privilégio de ouvir John Stott. E John Stott, ele falou da sua disciplina na vida devocional. Ele dizia que ele separava uma manhã por semana para buscar ao Senhor, um dia por mês e uma semana no ano. Como em inglês que era, ele já colocava isso na sua agenda. Ele tinha seus propósitos, nada poderia impedi-lo. Era tempo de buscar ao Senhor. Nós hoje estamos impedidos de sair, estamos impedidos de exercer as nossas responsabilidades. Nós estamos tendo, através desta propagação, essa pandemia do coronavírus, nós estamos tendo a oportunidade de buscar ao Senhor. Colocamos para a igreja alguns alvos de oração, alguns horários, 7 da manhã, meio-dia, 19 horas, alguns propósitos. Eu pergunto a você, você tem se encaixado, tem caminhado junto com a igreja nesses propósitos? Olha, para que haja a revitalização, é preciso oração, é preciso busca. Terceiro, é preciso humilhação. Humilhação como assim, pastor? Deus quer que eu me humilhe? Que humilhação é essa? É você reconhecer que você está longe do propósito que Deus tem para a sua vida. A igreja está longe do propósito que Deus tem para ela. Então nós precisamos nos humilhar, nós precisamos confessar nossos pecados, nós precisamos avaliar a nossa caminhada. É essa humilhação que o Senhor deseja, de mim, de você, e Ele deseja que isso aconteça hoje, nesse tempo, confessando as nossas faltas diante do Senhor. Você tem confessado os seus pecados? Será que a igreja tem confessado os seus pecados? Quanta coisa feia no meio do povo. E o Senhor não deseja que nós fiquemos a falar, a propagar. O Senhor deseja que nós dobremos os joelhos e oremos. Esse é o seu desafio. O Senhor deseja intervir na nossa caminhada, mas é necessário que nós nos humilhemos. Quarto lugar, nós precisamos abandonar os nossos maus caminhos. Olha o versículo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. É você mudar de direção, é você se arrepender, você reconhecer que você estava indo na direção errada. Você precisa voltar, você precisa deixar aquela prática pecaminosa que o Espírito Santo mostra a você para que você deixe. Você tem parado para ouvir a voz do Espírito Santo? O que tem desagradado, tem entristecido o Espírito Santo na sua vida? O que tem apagado o agir do Espírito na sua vida? Reflita aí, reflita. Então, esse texto mostra para nós, 2 Crônicas 7,14, as condições para a revitalização, para o despertamento, né?
para a renovação espiritual. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Mas o mesmo texto vai mostrar para nós 3 resultados. Se você ora, se você busca, se você se humilha, se você abandona os seus pecados, olha o que diz aí o finalzinho do verso 14, a palavra diz assim: então eu ouvirei dos céus. O Senhor vai ouvir a nossa oração, mas precisamos cumprir esses passos todos aí. O profeta Isaías, ele vai dizer para o povo que as iniquidades do povo fazem separação. O Senhor não ouve. Então o Senhor deseja que nós nos humilhemos, que nós confessemos os nossos pecados, e Ele aqui faz a promessa: eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, eu vou repreender a seca, eu vou repreender a peste, eu vou repreender. Essa foi a promessa que Deus fez ao povo de Israel lá nos dias do rei Salomão. Ok? Pois bem, 3 resultados. Agora, por que eu e você precisamos buscar a revitalização? Por que isso é importante? Por quê? Por que eu devo estudar uma série de lições sobre revitalização? Qual é a motivação que deve nos encorajar a esta busca? A nossa lição, ela nos apresenta 5 motivos, 5 razões para nós buscarmos esse despertamento, essa revitalização. Quais seriam elas? A primeira delas: a igreja é formada de pessoas. Há um conceito que muitos de nós, às vezes, têm, ele não está de todo errado. Às vezes a gente se refere à igreja como se a igreja fosse o prédio, como se fosse o endereço. Qual o endereço da igreja? Não está de todo errado. Veja, como instituição. Mas, aos olhos de Deus, a igreja sou eu, a igreja é você. A igreja, ela é constituída de pessoas. Que pessoas? Pessoas que passaram pela experiência do novo nascimento. Pessoas que reconheceram o seu pecado. Pessoas que reconheceram em Jesus Cristo o Senhor, o Salvador, e resolveram se entregar completamente a Ele. Dedicaram a sua vida totalmente a Ele. Essas pessoas fazem parte da igreja do Senhor. Então, a igreja não é o prédio. A igreja sou eu e você, que já tomou a sua decisão ao lado de Jesus Cristo. E veja bem, mesmo não podendo estar no prédio, no templo, nós estamos meditando, nós estamos buscando, nós estamos nos confraternizando através das mídias sociais com os recursos que temos. Porque a igreja, ela é constituída de pessoas. Algumas figuras no Novo Testamento descrevem a igreja para nós, como pessoas. Por exemplo, o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Cada membro da igreja, é uma parte do corpo. A vida está no todo. Veja, nós precisamos uns dos outros. A vida está no todo. Não existe ninguém mais importante do que o outro. Todos são importantes, assim como tudo no corpo é importante. Se você tiver uma unhazinha encravada, isso aí vai prejudicar a sua caminhada. Embora você pense, é só uma unha, mas ela vai prejudicar. Então,
A vida está no todo. Ó, igreja, corpo, sou eu, você. Uma outra figura que o Novo Testamento também apresenta para nós é do santuário, do edifício. Jesus é o alicerce. E Pedro vai dizer para nós lá no capítulo 2, nós somos pedras que vivem. É um templo que está sendo erigido. Ao mesmo tempo que nós somos o templo, nós somos sacerdotes do Senhor, nós oferecemos os sacrifícios a Deus. A ideia também é de coletividade. Veja, o que essa figura, essas duas figuras, tanto do corpo de Cristo, quanto do santuário, do templo, apresentado por Pedro, o que essas duas figuras ensinam para nós? Que ninguém pode viver plenamente a vida cristã sozinho. Deus deseja que eu esteja junto com o meu irmão, que eu seja bênção na vida dele e ele seja bênção na minha vida. Não dá para eu viver isolado, não dá para eu ser cristão em casa. Eu sei que há algumas situações especiais, exceções, mas de maneira geral, nós precisamos estar juntos. É esse o ensinamento. É a Bíblia Sagrada, é o próprio Senhor Jesus que nos orienta a estarmos congregando. Então, por que eu preciso buscar a revitalização? Porque a igreja ela é formada de pessoas. Nós somos um corpo. Nós precisamos, como corpo de Cristo, estar saudáveis. Glória a Deus. Aleluia. Segundo, nós precisamos de revitalização porque a igreja enfrenta problemas. Eu enfrento problemas como indivíduo, você que me assiste também enfrenta problemas e a igreja também enfrenta problemas. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós podemos observar que aqui há cartas. Qual o papel dessas cartas? Essas cartas foram respostas dos apóstolos às demandas da igreja do primeiro século. Problemas. Eles não tinham internet, naquela época não havia Facebook, não havia YouTube, não havia internet, e eles então escreveram essas cartas para darem as respostas que os crentes precisavam. Nós estamos estudando na igreja a primeira carta de Paulo aos Coríntios. É interessante a gente observar no primeiro capítulo o respeito que o apóstolo Paulo tem por essa igreja. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. É a posição da igreja. Mas quando ele começa a tratar dos problemas da igreja, ele começa a revelar que haviam partidos, divisões, facções no meio da igreja. E isso preocupa Paulo. O Senhor não quer uma igreja dividida. O Senhor não quer uma denominação dividida, onde um puxa para cá, o outro puxa para lá. Paulo vai dizer isso é carnalidade. Isso não agrada ao Senhor. O Senhor deseja que nós vivamos em união. É um problema da igreja de Corinto. Havia no meio da igreja de Corinto imoralidade. Havia no meio da igreja de Corinto vista grossa da igreja à imoralidade dos membros da igreja. Havia no meio da igreja os ricos oprimindo os pobres. Havia no meio da igreja de Corinto problemas de ordem doutrinária. Há muita gente que pensa que a doutrina ela não é importante, que a doutrina divide. A igreja de Corinto era uma igreja muito confusa doutrinariamente.
E o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa carta que nós conhecemos como 1 aos Coríntios para tentar atender essas demandas, esses problemas. Então veja bem, qual é a motivação para nós buscarmos a revitalização? Porque a igreja tem problemas. Você consegue ver os problemas da igreja? Eu vejo muitos, mas eu continuo amando e lutando pela igreja. Nós temos que lutar, temos que vestir a camisa da igreja. E essa é uma razão que o Novo Testamento coloca para nós. A terceira razão é que a igreja ela é importante. Nós vivemos num mundo onde constantemente a igreja ela é ridicularizada. A igreja é colocada como se ela não tivesse valor, ela tivesse perdido o seu papel, a sua relevância no meio da sociedade. Mas é interessante a gente observar o valor que a Bíblia Sagrada dá à igreja. Né? Os crentes eles são chamados de embaixadores de Deus, cooperadores do Senhor. Temos uma mensagem, temos uma missão, sem falar no preço que Jesus Cristo pagou pela sua igreja. Foi preço de sangue. Eu fiz aqui um levantamento de versículos, acompanhe comigo. Atos capítulo 20, verso 28. O apóstolo Paulo está orientando os cristãos da igreja, os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Presbíteros, bispos, a mesma coisa. E ele vai dizer, pastoreai. Os presbíteros, os bispos, pastoreiam. Não tem divisão aqui. São palavras diferentes para descreverem o mesmo ofício. Ele vai dizer, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu fui chamado para pastorear a igreja que não é minha, é de Deus. E essa igreja foi comprada pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Veja, Colossenses 1, 18 a 20. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele pagou o preço de sangue para promover o quê? A reconciliação de todas as coisas. E isso aí nos inclui. Tá vendo? Preço de sangue. A igreja tem valor. Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6. A palavra diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, Jesus, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes. Como? Pelo seu sangue. Graças a Deus. Sabe o que tudo isso mostra para mim e para você? Que o Senhor é o maior interessado na revitalização da sua igreja. Ele deseja que a sua igreja seja uma igreja viva, seja uma igreja operosa.
Ele deseja que a sua igreja seja uma igreja atuante. Ele deseja que você, crente, seja um crente atuante. Ele deseja isso para você. Busque isso em nome de Jesus. Ok? E o texto também vai mostrar para nós, o texto da lição, que o próprio Senhor chamou a atenção de igrejas no Novo Testamento que estavam se distanciando desse propósito. Vou dar o exemplo da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que estava guardando a doutrina, era uma igreja operosa, mas lá no verso 4 e 5 de Apocalipse 2, diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Olha, lá em Éfeso, os cultos aconteciam, a doutrina, a sã doutrina estava sendo preservada, tudo acontecia bonito. Mas o Senhor, Ele olha o coração, o Senhor, Ele olha as nossas motivações. E o texto bíblico vai dizer: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor via isso. O Senhor deseja que aquele primeiro amor, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, ele esteja vivo dentro de nós. Você consegue ver esse amor aí no seu coração? Vejam, o texto mostra para nós aqui alguns caminhos para a igreja de Éfeso. A igreja precisava refletir sobre a sua queda. Lembra-te, pois, de onde caíste. Quando começou esse esfriamento? O que motivou o esfriamento? É isso que Deus deseja que eu faça e que você faça também. O que Deus continua dizendo? Arrepende-te. Precisa haver arrependimento e mudança de atitude. Arrepende-te e volta. Arrepende-te e volta. Reconheça que errou e volte. E terceiro, nós precisamos voltar a realizar as primeiras obras. Com o mesmo amor, com o mesmo entusiasmo. Viram aí? Então, a igreja, ela precisa ser revitalizada porque ela é formada de pessoas, porque ela enfrenta problemas, porque ela é importante para Deus, ok? E, em quarto lugar, a igreja precisa crescer. É desejo de Deus que a sua igreja cresça. Nós hoje estamos vivendo, no meio das igrejas históricas, um período de estagnação. E algumas não estão nem estagnadas, elas estão decrescendo. O número de membros tem caído. A importância, a atividade da igreja, né? As pessoas, poucas conversões. O Senhor deseja que a sua igreja seja uma igreja sadia e isso significa crescimento. O autor da lição destaca 3 tipos de crescimento que nós podemos observar na igreja primitiva, na igreja de Atos, que não era perfeita, e eu vou mostrar para vocês, mas a gente pode verificar esses 3 tipos de crescimento na igreja de Atos. Primeiro, o crescimento espiritual. Atos 2:42. A palavra diz assim: e perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Era uma igreja que gostava de estudar a Bíblia, era uma igreja que gostava de meditar, não era uma igreja preguiçosa, que conhecia e perseverava. Era uma igreja que vivia em comunhão, havia um espaço gostoso para troca, para interação, as pessoas se sentiam bem. E isso aí é sinal de força espiritual, né?
E a igreja, ela também perseverava no partir do pão e nas orações. Era uma igreja que orava. Então, notem aqui, sinais de crescimento espiritual: ensino, oração, comunhão. Você vê isso na igreja de Atos. São 3 facetas do crescimento espiritual. Você vê a vida da igreja pela importância que ela dá ao ensino, pela importância que ela dá à oração. Aí eu fico pensando nos nossos cultos de oração, eu fico pensando na disciplina dos nossos crentes com a oração em casa, viu? E na questão da comunhão. Hoje muita gente chega na hora do culto, antes, eu estou dando a bênção apostólica, a pessoa já está saindo. Eu sei que cada um tem os seus motivos. É o horário do ônibus, é o remédio que precisa tomar, viu? Eu sei, não estou jogando pedra em ninguém, mas você e eu, nós precisamos nos conscientizar de que nós precisamos ter tempo de comunhão. É por isso que a gente tem ministérios na igreja, departamentos, união feminina, união de homens, nós temos jovens, adolescentes, ministério da família, ministério da melhor idade. Para quê? Para promover a integração, para que as pessoas se integrem, para que as pessoas se sintam parte, para que as pessoas não sejam somente assistentes. Entram e saem, né? Como se, não, você tem que fazer parte. Isso aí é sinal de crescimento espiritual. Isso havia em Atos. Segundo, havia crescimento numérico. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que crescia numericamente. Em Atos 2:47, eu vou deixar só esse versículo, mas eu poderia colocar muitos. Diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Presta atenção. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Uma igreja saudável é uma igreja que cresce numericamente. É algo que acontece naturalmente. Há muita gente que diz assim, o importante é a qualidade e não a quantidade. Querido, se há qualidade, esta qualidade vai desembocar em quantidade. Vidas vão se arrepender, vidas vão entregar o coração para Jesus. O Senhor vai fazer a obra. Era isso que acontecia em Atos. É isso que Deus deseja para a sua igreja. O Senhor deseja qualidade e o Senhor deseja quantidade. Terceiro tipo de crescimento, o crescimento geográfico. O Senhor, em Atos, e aqui foi um problema da igreja primitiva, o Senhor Jesus, antes de voltar para o Pai, ele disse assim para os discípulos, antes da descida do Espírito Santo, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor dá a ordem para eles que estavam ali em Jerusalém, que não ficassem em Jerusalém, mas que eles saíssem de Jerusalém e alcançassem a Judéia, a Samaria, e eles chegassem até os confins da terra. Este foi o grande desafio que o Senhor deu à igreja primitiva, e este é o grande desafio que o Senhor nos dá hoje. A igreja de Jerusalém era uma igreja constituída, na sua maior parte, de pessoas que eram sem cultura, sem recursos financeiros,
Mas o Senhor deu uma sacudida nela e ela cumpriu o seu papel. E a gente precisa atentar para isso aí, aqui. Porque se nós não tomarmos posição, o Senhor vai dar a mesma sacudida na gente. Olha, em Atos 1:8, o Senhor deu essa ordem para eles irem até os confins da terra. Atos 5:16 diz assim: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém. O Senhor deu a ordem para eles irem. E a palavra está dizendo que as pessoas das cidades vizinhas vinham a Jerusalém. Está vendo aí? Eles estavam fazendo justamente o contrário da ordem de Jesus. No capítulo 6, verso 7, diz assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Glória a Deus, que maravilha! Mas aonde isso estava acontecendo? Só em Jerusalém. O Senhor queria o quê? Que eles saíssem de Jerusalém e eles alcançassem outros lugares. Quando nós lemos no capítulo 6, no capítulo 8, verso 1b, nós vamos ver que o Senhor mandou uma perseguição contra a igreja. O Senhor mandou Herodes. Herodes foi a ferramenta que Deus usou para mandar a igreja para outros cantos. Atos 8, 1b diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Mas ainda assim, a igreja ficou restrita ali a Israel. Quando lemos Atos 9:31, a Bíblia diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Mesmo com a perseguição, Judéia, Galiléia, Samaria, Israel. Está vendo aí? E a ordem do Senhor Jesus foi para que eles fossem às nações. E isso só muda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, lá na igreja de Antioquia, quando o Senhor vai levantar Paulo e Barnabé. E eles vão começar a realizar as viagens missionárias. Querido, o desejo de Deus é que a sua igreja cresça geograficamente falando. Que nós alcancemos o mundo. Nossa igreja precisa alcançar aqueles que ainda não conhecem a Jesus. A igreja da presente geração precisa cumprir a sua missão de ir e alcançar as nações. Isso mexe com você? O que isso tem a ver com você? Seu coração arde? Você se preocupa com a obra missionária? Você ora pelos missionários? Você conhece os missionários, parceiros nossos, pelo nome? Tem o WhatsApp deles, o e-mail? Já mandou alguma mensagem para eles? Veja, o Senhor não quer desafiar você a se envolver mais com a obra missionária, a participar do projeto Frutificando, com a nossa diaconisa Silma, com a nossa irmã Deni e muitos outros irmãos conhecidos, nossos amigos. Veja, você cobrir as férias de um missionário, você doar suas férias e proporcionar ao missionário um tempo de descanso, um tempo para um tratamento médico. Deus pode usar você. Você, jovem, você que é aposentado,
Deus quer mexer contigo. Nós não podemos olhar somente para nós, para o nosso umbigo, para as nossas coisas. O Senhor deseja uma igreja viva, e uma igreja viva é uma igreja que vai, em nome de Jesus. Então essa foi a quarta causa pela qual nós devemos buscar revitalização. E a quinta e última causa, eu creio que seja a principal de todas. Nós devemos buscar revitalização, despertamento, avivamento para a glória de Deus. A Bíblia, ela fala para mim, fala para você que eu existo, que você existe, que a igreja existe para ser uma expressão de louvor a Deus. A igreja foi criada para a glória de Deus. Leia comigo esses dois versículos. Romanos capítulo 14, versos 7 e 8. A Bíblia diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo. O crente, aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, ele não vive para si. Vou ler de novo. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos. Vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você pode dizer isso, como o apóstolo Paulo? Esse é o propósito da igreja. Eu sou do Senhor. Eu fui marcado por Ele. Eu vivo para a honra, para a glória e para o louvor do nome dEle. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu preciso ter, você precisa ter a preocupação antes de fazer qualquer coisa, qualquer ato. E ele aqui está falando de coisas corriqueiras, comer e beber. Tudo na nossa vida, nós precisamos ter a preocupação se aquilo honra e glorifica o nome do Senhor. Você tem essa preocupação? Você precisa de despertamento. É por isso que você precisa de despertamento. Eu preciso de despertamento. A igreja precisa de despertamento, porque nós existimos para a glória de Deus. E quando nós falamos na glória de Deus, não é só o tempo do culto, não. Que o povo se reúne, o ministério de louvor toca, canta, o coral se apresenta e todo mundo acha bonito, cantando em 4 vozes, com aquela beca. Deus pode olhar aquilo tudo e não se agradar, se as vidas estiverem desafinando com o seu diapasão. Ele é o grande maestro da orquestra. Então, Deus ele está mais interessado com a minha vida, com a minha conduta, com o meu coração, com as minhas motivações, com o meu interior, com aquilo que eu sou, do que aquilo que eu faço para Ele. Deus não precisa de nada de mim. Ele me dá o privilégio de poder servi-lo, de poder participar da sua obra, de me engajar na obra. Ele dá esse privilégio a você, mas ele tem a preocupação maior dele é com aquilo que você é como você está diante dele. Nós fomos chamados para a glória e honra do nome do Senhor. Diante disso, eu quero concluir fazendo algumas perguntas. Como está a sua vida cristã? Você já é de fato de Jesus? Ou você só levantou a mão e foi lá na frente um dia?
Será que você pode dizer assim, sem sombra de dúvida, eu sou de Jesus? Eu fui marcado, eu tenho a marca de Cristo, eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Se você não tem esta convicção, você precisa dobrar o seu joelho, você precisa conversar com o Senhor, você precisa entregar o seu coração para Jesus. Dizer, Jesus, olha, eu sou filho de crente, eu fui criado na igreja, eu fui aluno da escola dominical, mas eu ainda não tive uma experiência verdadeira. Fala isso para o Senhor, dobre o seu joelho, busque a presença de Deus em nome de Jesus. Segunda, será que não existe a necessidade de você renovar o seu relacionamento com Deus? Você que tem convicção, você que tem convicção, você sabe que seu nome está lá no livro da vida, mas o Senhor, Ele não deseja renovar, você precisa voltar ao seu primeiro amor, você precisa voltar à simplicidade, aos primeiros dias, aquela chama, aquele fogo maravilhoso que havia dentro de você. Pensa nisso. Outra pergunta. Das 4 condições apresentadas na lição para a revitalização, segundo livro das Crônicas 7:14, oração, busca da face de Deus, humilhação, abandono dos maus caminhos. Qual é o maior desafio para você? Qual é? Ore por isso. Coloque a sua vida diante de Deus e diz, Senhor, o meu maior desafio é esse. Se conscientize, busque, em nome de Jesus. E a última pergunta, das motivações apresentadas para a revitalização da igreja. A igreja é formada de pessoas, a igreja enfrenta problemas, e eu dei o exemplo de 1 aos Coríntios. A igreja ela é importante para Deus, a importância que a igreja tem para o Senhor. A igreja precisa crescer, e os 3 tipos de crescimento. A igreja existe para a glória de Deus. Qual delas é a mais importante? Eu disse aqui. Qual delas? Converse com as pessoas aí na sua casa sobre esse assunto. Converse, troque ideias. Ore pelo seu familiar, peça para o seu familiar orar por você. Ore pela nossa igreja local. Ore pela igreja no Brasil, ore pela nossa denominação, ore pela igreja no mundo. Ore e peça ao Senhor, Senhor, nós precisamos de uma obra de avivamento. Sabe, gente, o único sinal que está faltando para que Jesus Cristo volte é o Evangelho chegar aos 4 cantos da terra. E eu creio firmemente que isso só vai acontecer se o Senhor derramar um grande avivamento sobre a sua igreja. Isso é muito sério. Busque a presença de Deus. Faça propósitos diante do Senhor. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Se arrependa, peça perdão. Diga, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um instrumento de glória ao teu nome. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, porque temos a oportunidade de estudar a lição da escola dominical através da internet. Nesses dias, Senhor, quando não podemos estar reunidos no templo. Ó Deus, e eu quero pedir que o teu Espírito faça a obra nos corações.
Vento do Espírito Santo, venha soprar sobre este que assiste esse vídeo. Promova, Senhor, cura espiritual. Promova salvação. Esse, ó Deus, que ainda não te conhece, que possa declarar: eu preciso de Jesus Cristo. Eu quero Jesus. Espírito Santo, faça essa obra maravilhosa nesse coração. Fortalece a tua igreja. Fortalece, Senhor, as nossas crianças. Guarda a mente, guarda o coração delas. Guarda os nossos adolescentes. Guarda os nossos jovens. Ó Deus, nossos jovens que estão na universidade. Senhor, nós temos visto muitos deles abandonando a fé. Nós te pedimos que o Espírito Santo possa operar com grande eficácia no coração dos nossos jovens. Levanta, Senhor, homens e mulheres que sejam colunas. Nós tivemos um pequeno problema técnico ao término agora da oração, mas eu pedi ao Senhor, e Ele conhece o meu coração, que o Senhor levantasse colunas, homens e mulheres, guerreiros, que sustentassem a obra, que levassem a obra do Senhor adiante. E eu aqui então me despeço. Logo mais às 19h30 nós temos a mensagem, temos canções, surpresas, fiquem atentos. Quinta-feira temos o nosso estudo bíblico, temos algumas surpresas. Fiquem ligados aí no canal, tá bom? Muita coisa boa acontecendo, vindo por aí. Estamos aproveitando essas oportunidades que Deus nos dá. Grande abraço. Shalom Adonai.